Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje com um tema muito importante e também um tema muito recorrente nas rodas de discussão do mercado financeiro, é ela mesma, a renda fixa. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais o que é a renda fixa, como fazer seus investimentos, como entender também os investimentos de renda fixa e, claro, que tipo de exposição é interessante a gente ter no portfólio. Para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu recebo aqui a Andressa Bergamo, que é planejadora financeira, sócia fundadora da AVG Capital. Andressa, bem-vinda aqui ao nosso programa, bem-vinda ao Papo de Dinheiro, prazer te receber por aqui. Obrigada, Felipe, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos discutir um pouquinho aí sobre as rendas fixas, né? Pois é, rendas fixas, várias delas aí ganhando o gosto da população. Antes da gente falar especificamente disso, para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você, entender um pouco do seu trabalho, conta um pouquinho a respeito da sua trajetória, por gentileza. Ah, legal. Bom, eu tenho um longo tempo de carreira no mercado financeiro. Eu venho de um grande banco, de uma grande instituição, onde eu fiquei lá por 10, 12 anos, no segmento private, então sempre atendi, entrei como pessoa jurídica, né? Então atendi as grandes empresas do banco. E posteriormente fui para o Private Banking, que atendia pessoas físicas, grandes investidores daquele banco, né? E durante minha carreira lá eu aprendi muito, me desenvolvi, mas chegou um momento que eu achei que seria o momento de eu fazer alguma coisa para mim mesmo, né? Empreender de fato e trabalhar de uma forma super leal aos meus clientes que já vinham comigo de longa data. Então, foi quando eu defini abrir um escritório, né? Então, naquela época, conversei bastante com as casas que a gente tinha, né? Nosso concorrente XP, BTG, e acabei definindo que o BTG estava acabando de abrir a assessoria de investimento deles. E eu, por fim, resolvi dar essa oportunidade, dar essa chance para mim também e conhecer a plataforma. E foi, acho que, um dos terceiro escritório junto com o BTG Pactual. E a gente hoje agora completa 5 anos com eles, crescendo a cada ano mais. Trouxe um time aí comigo que já trabalhou comigo durante um tempo. Então hoje tem uma sócia que trabalhou comigo no antigo banco, e aí assistente. Então assim, a gente acabou formando um time aí bem bacana, de longa data. E estamos nessa jornada aí, a fim de trazer o que há de melhor no mundo das finanças para os nossos clientes. Muito bom. E Andressa, olhando um cenário atual, né, onde a gente passa por grandes instabilidades e muitas volatilidades no mercado, muita gente fala renda fixa, vou ficar na renda fixa ou vou me expor um pouco mais à renda fixa para ter um pouquinho mais de tranquilidade. Talvez não é isso que esteja acontecendo. Queria entender um pouco sobre essa percepção, né, de um cenário, de um contexto macroeconômico onde a gente pode trazer muita volatilidade até para renda fixa. E o que o pessoal fala, né? Renda fixa também não é fixa. Conta um pouquinho para a gente para situar nosso telespectador nesse ambiente. Exatamente. É que eu acho que às vezes o que acontece é que os assessores, os gerentes de banco, eles vendem a renda fixa de uma forma talvez não devidamente correta, né? Então, sim, a renda fixa ela não é fixa, né? A gente tá vendo isso agora com a alta de taxa de juros, que a marcação ao mercado, que é a marcação ao mercado? É aquele título que você comprou em determinado momento, ele todos os dias ele marca, ou seja, se eu precisar sair, se eu precisar resgatar aquele ativo, quanto que ele me vale hoje, né? Então essa marcação ao mercado, ela acaba machucando um pouco os títulos que foram comprados com taxas um pouco inferiores, e com a alta dessa taxa de juros que a gente viu agora, com certeza impactou bastante. Né? Então, assim, aqueles clientes que já compraram no passado estão sofrendo agora um pouco dessa marcação. Mas, assim, é um péssimo negócio? Não, muito pelo contrário, né? Eu acho que na minha visão, é um momento até que ideal, muito propício para você entrar, se você não tem, entrar em renda fixa, porque as taxas estão atrativas, né? A gente tem um pouco menos de volatilidade, não que não tenha, mas a gente tem menos volatilidade do que a gente consegue ver no mercado de fundos, de ações, enfim.
Então, assim, é só ficar muito atento, obviamente, aos emissores, né? Aonde que o que eu tô comprando, qual que é o risco, qual que é a duration, né? O prazo de vencimento daquele papel, porque tudo isso interfere na marcação que ele vai ter ao longo prazo, né? Você falou da questão dos juros, né? Esse aumento recente talvez também não tenha uma perspectiva de corte nos juros, né? Esse ambiente mais instável, mais incerto, ele acaba trazendo também, além da volatilidade, essa boa oportunidade para a gente encontrar algum título, mesmo que não seja para fazer algum tipo de movimentação um pouco mais agressiva, para encontrar alguma taxa, encontrar algum título que a gente pode ter uma perspectiva de carregar por um tempo a mais? Sem dúvida, né? Eu acho que assim, no começo do ano a gente viu uma expectativa de corte de taxa de juros, né? Então, estava muito claro que a taxa de juros estava caindo. E, de repente, a gente viu agora, meses atrás, um pouco de um outro cenário. Um cenário de alta de taxa de juros. E então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para se beneficiar de alguma forma. Pode subir mais? Pode subir mais, né? A gente tem até uma expectativa de que até o final do ano ainda tenha umas 2 altas, pelo menos, né? E provavelmente no próximo semestre, no segundo semestre do ano que vem, a gente começa a ver uma queda novamente. Então, até lá, vai ter muito espaço para você adquirir, para você comprar ativos que sejam interessantes para sua carteira. Interessante porque, né, nesse momento, né, onde a gente via uma expectativa de corte de juros, onde a gente via esses movimentos assim que poderiam favorecer a renda variável, muita gente começou a fazer algumas migrações, né? Sai da renda fixa, vai para variável. Sim. E sempre aparece aquela pergunta, né? Renda fixa ou renda variável, né? Renda fixa ou renda variável, não, né? Talvez renda variável. Como que você vê isso, Andressa? Até para a gente tentar começar uma conversa aí de construção de portfólio, de construção de uma carteira, né? Onde a gente possa ter vários tipos de títulos também. Sim, uma coisa que eu acho que assim, é importantíssimo é a diversificação da carteira. Então não adianta falar assim, eu aplico em renda fixa ou renda variável, né? Em fundos ou ações. Eu acho que a carteira mais eficiente, né, a carteira mais completa é aquela que vai ter todas as alocações e, obviamente, cada um com o seu peso de acordo com o seu perfil de risco, né? Se é um cliente muito conservador, um investidor super conservador, dificilmente ele vai ter renda variável ou ele vai ter um percentual muito baixo ao ponto de não sentir tanta volatilidade. Mas eu acho que a carteira... A carteira recomendada, que eu acho que é mais eficiente, é a que tem todas as classes de ativos. O que o pessoal está procurando hoje nesse ambiente de renda fixa, né? Você lá na gestora recebe, né, o pessoal, recebe os investidores, ouve as demandas deles, o que eles estão procurando, o que eles querem comprar agora, o que eles querem proteger nesse momento. Uma coisa muito importante é o que a gente fala principalmente na área de renda fixa, é o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele te dá uma garantia, né, de até R$250 mil por instituição, por CPF, de que se aquele banco ou aquela instituição que emitiu aquele papel tiver algum problema no mercado, você vai ter a restituição daquele valor. Então, eu acho que hoje, o que a gente mais tem recebido de demanda de investidores são pelas LCIs, LCAs e CDBs que têm a UFGC por trás, né? Então, até um limitador, um volume que é dos 250 mil, ele consegue investir dentro dessa garantia. Eu acho que esse tem sido o mais buscado pelos investidores. No começo do ano, a gente teve muita gente migrando até para renda variável, esperando uma alta da bolsa, mas quando a gente viu que a bolsa ia e voltava, aquela oscilação continuava, eles realmente resolveram migrar mais para renda fixa, se manter num portfólio mais conservador e mais calmo, né, até a poeira baixar. É interessante porque muitas pessoas querem proteção, né? E aí atrela o nome da renda fixa para proteção, mas como a gente estava falando, às vezes tem uma volatilidade também nos papéis. Vai de entender o contexto, entender o perfil de investidor e compreender também os papéis que estão mais ligados com esse tipo de perfil. Essas LCIs, LCAs, os CDBs que você comentou, eles acabam sendo os papéis mais
entre aspas, seguros, mais defensivos numa carteira de renda fixa? Eles acabam sendo um pouco mais defensivos por conta do FGC. Então, quando você tem um FGC envolvido, você tem essa limitação que, qualquer problema que tiver, eu sei que eu tenho 250 mil nesse banco aqui que está resguardado, né? Então, o que a gente não deixa acontecer é que o investidor, ele ultrapasse esse valor naquela instituição. Então, a gente prefere pulverizar em diferentes papéis, diferentes instituições, quando existe o FGC por trás. E como que faz uma análise, né, para a gente pensar, poxa, tudo bem, por mais que tenha o FGC, às vezes você olha para o papel, você olha para um rating ali, você olha para o que contém, né, para onde que estou emprestando meu dinheiro, você fica meio pé atrás. Mesmo com esse cenário aí, o que a gente deve olhar, né, Andressa? O que a gente tem que se perguntar antes de colocar nosso dinheiro em qualquer investimento, mesmo com o FGC? É muito importante você entender a saúde daquela instituição que está colocando o papel no mercado. Então, seja um banco, olha o rating dele, qual que é a classificação de risco que ele está, como é que está a saúde dessa empresa. Porque muitas vezes a gente vê taxas altíssimas. O maior erro do investidor é quando ele vai ali no aplicativo e busca pela maior taxa. Ali é um tiro no pé. Porque se ele tá achando a maior taxa, é porque alguma outra coisa tá por trás. Ou o prazo é muito longo, ou o risco é um pouco mais alto. Então, isso tudo tem que ser avaliado na hora de escolher o ativo. Tanto nos CDBs, LCAs e LCIs, quanto também nas debêntures incentivadas, quando a gente olha para um mercado mais privado. Então, quem são as empresas, né, que eu estou colocando meu dinheiro? Qual que o que eles estão fazendo com esse dinheiro? E outra coisa, as debêntures incentivadas, elas não têm FGC. Sendo assim, quais são as garantias que elas me dão para que se aquela empresa quebrar ou se aquela operação realmente não evoluir, não der certo, né? Porque afinal de contas eu estou colocando meu dinheiro para algum projeto. Então, acho que isso é muito importante visualizar exatamente isso. Quais são as garantias envolvidas, as taxas e os prazos de cada operação. Só para trazer clareza aqui para o pessoal, sem FGC... Perdeu. Não tem nenhum tipo de garantia, é conta e risco do investidor. Debêntures incentivadas, CRA e CRI, né, que a gente fala, são as operações estruturadas, elas até têm algumas garantias por trás, mas são garantias da operação, não o FGC. Então, de fato, se a operação foi por água abaixo, colocou as garantias, não deu certo, aquele dinheiro, sim, ele pode estar perdido. Então, é muito importante, porque, assim, é uma renda fixa? Mas eu posso perder meu dinheiro todo também. Isso acontece? Acontece. Você já viu muito acontecer? Muito não, eu já vi algumas empresas, sim, a gente já viu algumas coisas. E, assim, sei lá, na minha história de banco, eu acho que eu vi 3 empresas que aconteceram. Bom, até há pouco tempo a gente teve a Light e Americanas, que as duas tiveram esse mesmo prejuízo e acabou quem tinha debêntures, quem tinha papéis dessas empresas, emissões que foram feitas no banco, acabaram perdendo todo o seu patrimônio. Você olha uma baita empresa que talvez não denunciasse esse problema financeiro, né? Exato. Você olha uma chancela de uma Americanas, uma Light, você não vai nem imaginar que pode tomar um calote delas, mas acontece. Às vezes, assim, acontece também da empresa tentar, entra em RJ, e aí ela tenta se recuperar, mas, assim, é um risco, né? Então, é sempre importante você saber. Quando a gente vai comprar um título público, um título privado, a gente já tem essas informações, assim, de rating, mas você vê, uma Americana não tinha um rating baixo, né? E mesmo assim, ela teve o problema que teve. Então, assim, é muito difícil a gente colocar ali no papel se aquele ativo vai te dar uma dor de cabeça ou não, né? Por isso, a importância também de uma exposição, talvez não muito grande, em determinados papéis ou até mesmo no mesmo segmento, na mesma classe de ativo. Interessante que você falou, e eu queria abordar um pouco mais sobre esse assunto, que quando a taxa é muito boa, ou parece muito boa, talvez ela seja boa demais para ser verdade mesmo. Tem algo ali que possa trazer algum tipo de
não problema, mas de dificuldade para você fazer o seu resgate, como o prazo, né? Num investimento, para um investidor que vai fazer um fluxo de caixa ou precisa do dinheiro, fazer algum tipo de investimento com prazo muito longo não é recomendado. Como que você orienta os clientes, né, os investidores, a fazer essa gestão em relação a prazos, né? Porque às vezes você compra alguma coisa, você pode resgatar só daqui 5, 10 anos, e aí você ganha uma rentabilidade legal, mas você não tem mais o dinheiro por enquanto. É que eu acho que isso tem que ser avaliado perfil a perfil, né? Como que tá, primeiro, a distribuição hoje dos investimentos daquele investidor. Porque se ele falar assim, olha, tudo que eu tenho tá aqui, 100 mil reais, por exemplo, aí eu falo assim, vamos colocar os 100 mil num título de longo prazo? Não, eu não vou fazer isso jamais. Porém, se caso ele tenha um investimento, um patrimônio mais alto e ele pode diversificar, tem alguma parcela ali que ele não vai precisar no curto ou médio prazo, eu não vejo problema algum da gente colocar num longuíssimo prazo, porque muitas das vezes esses ativos de longo prazo, eles vão te dar uma taxa maior e ao decorrer do tempo, como, por exemplo, hoje a gente tem taxa de juros alta. Então, se eu pegar uma taxa super atrativa hoje, daqui, pode colocar aí um título de 10, 20 anos, é longuíssimo, certo? Só que com a queda de taxa de juros, talvez nos próximos anos, eu tenho um ágio desse papel na saída. Assim como ele pode existir uma marcação ao mercado negativa hoje, porque a taxa aumentou, quando a taxa cair, esse título vai ter um ágio. Então, eu posso até sair com um ganho do papel. Além do ganho da taxa que você contratou, o ganho da marcação ao mercado. De venda, exatamente. Muito bom. Andressa, a gente vai continuar a conversa, mas eu preciso ir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, o Papo de Dinheiro está de volta. Continue com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, hoje batendo um papo sobre renda fixa com a Andressa Bergamo, planejadora financeira, sócia fundadora da AVG Capital. E Andressa, no bloco anterior a gente estava comentando um pouco a respeito dos títulos, de alguns prazos, inclusive da forma de se planejar financeiramente para você obter o melhor retorno em relação à renda fixa. Nesse ambiente, com tantas possibilidades na renda fixa, o que tem atraído mais os investidores? A gente sabe que tem uma renda fixa ali pré-fixada, pós-fixada, tem renda fixa pública, privada. O que hoje os investidores estão mais buscando e por quê? O mercado ele é muito volátil, né? Mesmo ainda na renda fixa. Se a gente olhar um pouco para trás, quando a gente estava esperando cortes na taxa de juros, a pré-fixada era um ótimo negócio, né? Porque a gente imaginava que eu ia pegar uma taxa pré-alta e ia segurar por um bom tempo. Até que veio a alta de taxa de juros, que muita gente também nem esperava. Então, alguns investidores que pegaram taxas pré-fixadas no passado, hoje pode estar sofrendo com essa alta, porque elas podem a taxa pode ser que ultrapasse até a taxa que ele fez lá no passado. Então, o que eu acho importante é que o investidor de renda fixa, ele tenha um pouco de cada viés. Então, ele vai ter um pouco de indexado ao CDI, ele vai ter indexado à inflação e ele vai ter um pouquinho de pré-fixado, que ele vai capturar esses pré-fixados talvez nos momentos que ele entende, ou obviamente que o assessor vai recomendar, como alta de taxa, né? Então, ultimamente a gente até consegue ver alguns papéis pré-fixados que são bons, mas atualmente eu olharia mais para indexados à inflação e CDI. Por quê? Porque a gente vê ainda alguma constância na alta de taxa de juros, então a gente entende que nas próximas 2 reuniões do cupom pode existir mais altas, e isso faz com que todo aquele investimento que esteja indexado a Selic ou CDI, ela vai acompanhar essa alta. Então o investidor ele vai acabar ganhando mais dinheiro, né, com a alta de juros. A inflação é a mesma coisa. Acho que a inflação é até um pouco melhor na questão de que o investidor ele vai ter um poder de compra, né? Então, além do poder de compra, ele vai ter também um ganho nominal, que é uma taxa pré-fixada junto à inflação que a gente consegue capturar aí nos títulos públicos ou até nos privados também. Mantém o poder de compra, né, sem perda do poder de compra da inflação e ainda ganha prêmio. Esse, a gente pode ser, num ranking assim, talvez seja um dos melhores dos mundos, assim.
Olha, particularmente eu gosto muito, é o que mais a gente vê os clientes demandando e a gente também orienta bastante. Porque a gente entende eu entendo que o Brasil é um país com inflação alta, né? Historicamente, a gente vê a inflação alta. Então, assim, por que não ter um papel que vai me pagar correção da inflação? Ou seja, se tudo aumentar no mercado, porque o que a gente sai para comer, a gasolina, qualquer bem material que você compre, ela vai aumentar de acordo com o aumento da inflação. Então, você está protegido desse aumento, que você está ganhando junto com ele, e além do que você tem uma taxa nominal ali extra que você vai ter de ganho junto com um ativo indexado à inflação. Falando nesses ativos, né, Andressa, a gente sabe que o Tesouro Direto tem os títulos indexados à inflação, né, tem também os títulos do CDI, o próprio Tesouro Selic, e tem também os pré-fixados. Mas a gente tem também os ativos privados, né? Queria que você falasse um pouco a respeito, até a título de orientação, né, para os investidores, sobre a diferença, né, de você se expor a um título público e a um título privado, e também se tem muita diferença em taxa, né? Se os privados acabam tendo taxas mais atrativas, mais interessantes que os próprios títulos públicos. O título público são títulos mais conservadores, vamos dizer assim, é um risco governo, né? Então a gente entende que tem um pouco menos de risco. Consequentemente, ele vai te pagar uma taxa um pouquinho inferior ao que a gente vê nos títulos privados, né? O que são os títulos privados? São as empresas que emitem esses títulos a mercado e você pode comprar esses papéis. E aí entra muito daquilo que a gente falou. Esses papéis, eles não têm fundo garantidor de crédito, então é importantíssimo olhar qual que é o vencimento, qual que é o prazo, né, o duration, e também qual que é o risco daquela operação. Porque muitas das vezes a empresa é uma empresa que ela não está saudável e ela pode ter um problema no curto prazo. Então não adianta nada você ter uma boa taxa numa empresa que não vai te dar uma sustentabilidade num pequeno médio prazo. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Volto a dizer que o investidor que olha apenas as taxas, ele pode novamente se deparar com grandes problemas aí. Porque ele vai encontrar taxas altíssimas, de fato. Eu vejo hoje taxas excepcionais. Só que aí, quando você vai olhar um pouco mais a fundo, no detalhe, o que é aquele papel, ele não é tão interessante para você, porque é um papel que pode vir te dar um grande problema em pouco tempo depois, né? Então... Andressa, muita pessoa que pode estar nos assistindo agora e se deparando agora com esse universo de investimentos e imaginando algumas coisas, pensa o seguinte: capturou a frase que você falou, que investimento em título público é mais seguro, né, mais tranquilo, assim, se a gente pode dizer assim. Muita gente fala, não, governo não me dá segurança, né, nem esse, nem o outro, nem nenhum outro, né, título público... nesse aspecto de segurança pode confundir as pessoas, porque de fato, né, é um dos títulos mais seguros que existem, mas acaba confundindo a pessoa que se deixa levar por governos e títulos públicos, né? Explica um pouco dessa diferença, até mesmo porque acaba sendo muito seguro a gente ter um investimento em renda fixa garantido, né, pelo Tesouro Nacional. Sim, acho que assim, o Brasil ainda tem muito dinheiro na poupança, né? E quando a gente vê essas pessoas que saem da poupança e elas vêm para o mundo dos investimentos, né? Pô, eu quero tirar meu dinheiro da poupança porque não rende nada lá. O que ele tem? 7% ultimamente ao ano, então dá 0,5% ao mês. É um rendimento muito baixo perante ao CDI que a gente vê hoje, que está numa taxa mais elevada. Então... quando o investidor sai da poupança, o primeiro ativo que ele olha, na grande maioria das vezes, é o título público. Porque é algo que talvez se assemelha um pouco mais com a poupança e dê um pouco mais de estabilidade para ele. É 100% protegido? Não é, né? A gente sabe que não tem um risco, é o risco do governo. É que eu acredito que, na minha percepção, para o governo ter um problema... muitas outras coisas precisam acontecer antes. Então, se for ter que quebrar alguma coisa, se for ter que dar algum problema perante o governo, acho que muitas empresas, né, os títulos privados, eles podem sofrer muito antes
de chegar no título público. Então, por isso que não é um investimento que você vai fazer 100% seguro, porque o que eu digo assim, nenhum investimento no mercado financeiro é 100% seguro. Né? A não ser que tenha o FGC e ele vai te dar um pouco mais de tranquilidade porque você está garantido naquele determinado valor, mas também tem todo um processo que você precisa entrar, se caso precisar usar o FGC, né? Então, assim, dentre as opções que a gente tem hoje de títulos privados, de emissões de dívidas empresariais, o título público, por ser um título de emissão do governo, eu avalio como um investimento um pouco mais seguro do que os demais. Muito bom, muito bom. E aí, né, quando a gente olha para um mercado privado, né, você falou que existem diferenças, né, as diferenças do rating, as diferenças das garantias e tudo mais. O que a gente olha, né, Andressa? A gente olha principalmente o emissor, né? Para quem que eu estou emprestando meu dinheiro? Faz diferença de repente, você falou da Americanas e da Light anteriormente, mas faz diferença eu olhar para uma empresa e falar, poxa, essa empresa é grande, né? É um grande banco, é uma grande empresa de petróleo, é uma grande empresa frigorífica, né? Faz diferença eu emprestar para um pequeno ou para um grande nesse aspecto da diversificação? Com certeza faz muita diferença, até porque normalmente o grande, ele já tem um grande envolvimento com os bancos no Brasil, né? Então ele provavelmente ele tenha outras garantias envolvidas e também os bancos são um pouco mais aliados ao ponto de, você tá com um problema, vamos tentar reestruturar a sua dívida de alguma forma. Quando você pega uma empresa muito pequena, o problema pode ser um pouquinho maior, porque não é uma empresa que tenha muito histórico de dívida, não tem outras dívidas anteriores que a gente pode ver como exemplo. Então, assim, acho que pode ser um pouquinho mais complicado você pegar uma empresa menor. E o que eu falo é o seguinte, né? Se você vai comprar um título privado, entenda o seguinte, quem é aquela empresa? Quem compra daquela empresa? Você é usuário, né? Você é consumidor daquela empresa? Não, mas quem é? Existem muitas pessoas que são, porque às vezes tem coisas que a gente olha e fala assim, gente, mas eu não conheço ninguém que compra dessa empresa. E por que eu vou investir numa empresa que eu sei que não é uma empresa tão bem cotada, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. E aí depois, obviamente, entender como é que ela está estruturada, que dívida é essa, qual que é o projeto que ele tem, né, por trás daquela emissão, quais são as garantias envolvidas, porque as garantias elas podem ajudar bastante no momento que aquela empresa pode vir a ter algum problema financeiro. Então, acho que é um pouco por aí. Pois a gente vê algumas emissões assim, parece que o pessoal tá pegando dinheiro para pagar alguém, né? Não para fazer investimento, não para crescer o negócio, não para expandir. E aí tem uma grande diferença na hora de se emprestar o dinheiro para esses diferentes perfis também de captação da empresa, né? Sim, inclusive eu vi até uma emissão recentemente que eu fui entender assim, taxa boa, prazo legal. Qual que é o intuito, né? Para que eles estão pegando? Não, eles estão tomando para pagar uma outra dívida que eles já têm em outro lugar. Então, assim, imagina o bolo que ia acontecer ali, né? Então, isso podia ser até um problema pode ser um grande problema recém-chegado aí que pode vir. Então, assim, é algo que eu já tiro com certeza da frente, né? Lá no escritório a gente toma muito cuidado com essas emissões, principalmente as privadas. Eu gosto de recomendar apenas aquelas que são avaliadas como AAA+ para cima. De AA para cima, né? Então, AA, AAA, que são empresas mais robustas, que, né, tem uma saúde financeira mais tranquila e a gente sabe que dificilmente vai dar algum problema. É na própria concepção da emissão que é colocado esse rating, né? Sim. São os bancos, são os garantidores que dão esse rating para a empresa. Exatamente. Ela vai depender muito de toda a estrutura dela, né? Então, quais são as garantias, se o prazo é muito longo, extenso, se a taxa está aderente. Isso tudo vai contar como valor de rating que vai ser avaliada aquela operação, né? Então, com base naquele rating, a gente dá uma recomendação ou não.
falar não também é importante, né? De repente você vê uma taxa muito boa, como você falou, você fala, não, prefiro só duplo A, duplo A+, triple A, aí acaba preservando, inclusive, até o seu capital, o capital dos clientes, quando você passa um filtro, né? Nas companhias. Até porque o investidor, ele é muito visual, né? Então, ele olha a taxa. Eu canso de receber mensagens, assim, dos meus clientes, dos nossos investidores, que, eu vi uma propaganda de, olha isso, tá pagando IPCA mais 10, tá pagando, sei lá, CDI mais 6. Aí você fala, alguma coisa tem, né? Não é um produto, não deve ser um produto normal. Vamos ver que operação que é essa, né? Então, aí quando a gente vai ver, você tem rating super baixo, talvez não tenha rating, tem muitas ofertas, né, públicas que acabam nem tendo rating, porque não é algo que seja tão recomendável. Então, é aquilo que eu falo, né? Eu acho que a taxa não é tudo, muito pelo contrário. A taxa é importante, mas desde que você olha toda a estrutura daquela oferta. Muito bom. Andressa, vou para mais um rápido intervalo. Na volta a gente continua o nosso papo. Você que está acompanhando o Papo de Dinheiro, continua com a gente. O intervalo é rapidinho. Muito bem, estamos de volta aqui, Papo de Dinheiro, hoje batendo um papo bastante bacana aqui sobre renda fixa com a Andressa Bergamo, planejadora financeira, sócia fundadora da AVG Capital. Andressa, no último bloco, né, você estava falando sobre taxa não é tudo, né? É um dos filtros que são utilizados ali para a gente poder fazer dar uma peneirada nos títulos e entender um pouco mais do que é bacana pra gente. Ultimamente, a gente tem visto uma série de notícias, até mesmo uma questão um pouco mais tensa ali em relação a alguns títulos de renda fixa, justamente por causa disso, né? Algumas emissões que estavam dentro de algum fundo imobiliário, algum FIAGRO, algum FDIC até mesmo, tendo ali um pouco de complicações, justamente porque a empresa não paga, porque a empresa está com alguma dificuldade. Enfim, você percebe que, de repente, o próprio cenário, né, um pouco mais volátil, um pouco mais conturbado, incerto, taxa de juros, enfim, um cenário mais complicado, acaba trazendo essa instabilidade também para o segmento de renda fixa, para as empresas que acabam tomando crédito ficarem um pouco mais complicadas de pagar suas contas? Sem dúvida, né? A gente consegue ver muito um reflexo do que está acontecendo na Bolsa, né? Na Bolsa brasileira, também nesses ativos privados, porque muitas empresas que estão listadas em bolsas também emitem debêntures, emitem CRA, CRI, né? E a gente viu agora um movimento, como você bem mencionou, sobre os FIAGROS. Então, assim, tiveram muitas empresas que talvez tomaram dinheiro além do que deveriam, ficaram acima do que suportam e com certeza não conseguiram se pagar, e isso gerou um problema para os próprios fundos que compravam esses ativos, né? E isso acontece muito na pessoa física também. Se você não avalia direito aquele risco, aquela empresa, você pode ter um prejuízo futuro, né? E pior ainda se você está comprado direto no papel, porque como você falou no fundo, o fundo normalmente ele compra um pouquinho de cada, né? Ele dá uma pulverizada, ele compra vários ativos e coloca numa cesta, né? Então nós como investidores, pessoas físicas, temos que se atentar muito a isso, porque qualquer ativo comprado de maneira errada ou um ativo que pode te dar um prejuízo, ele de fato vai ser o único ativo da sua carteira. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão. Na renda variável tem muito dessa discussão, né? Se você analisa o papel diretamente, se você faz essa compra diretamente, ou se você terceiriza para um gestor, para um fundo, né? Fazer essa gestão e aí te entregar o resultado, até porque a pessoa está debruçada 24 horas por dia nesse trabalho. Com a renda fixa e nesses tipos de investimentos, você imagina que seja interessante também fazer algum tipo de delegação, por mais que você goste, por mais que você queira entender um pouco mais e ter um pouco mais de tomada das rédeas dos seus investimentos, fazer esse tipo de gestão, né, ou delegar essa gestão, acaba sendo interessante, principalmente nesse contexto, Andressa? Alguns ativos são muito interessantes você comprar diretamente o papel, porque eles estão com uma taxa boa, é um ativo de baixíssimo risco, pouca volatilidade, um prazo não tão longo, então acho que vale a pena.
Agora, o que tem acontecido é o seguinte, os fundos de investimento, tanto na renda variável quanto na renda fixa, eles compram ótimos papéis, e às vezes institucionalmente, ou seja, eles compram taxas mais atrativas do que você, como investidor, vai ver no aplicativo lá do seu banco ou da sua corretora. Isso faz com que os fundos, eles acabam tendo uma performance até melhor, porque ele primeiro tem um gestor, que é uma pessoa que está olhando só para isso, ele avalia essas empresas, ele entende quais são os riscos, ele vai olhar as garantias de cada uma delas e ele vai comprar para compor a carteira. Né? Então, quando ele compra esses títulos e coloca na carteira dele, ele tem provavelmente taxas mais interessantes, ele vai ter uma marcação um pouquinho mais tranquila também, porque ele vai ter de tudo ali dentro, ele não precisa comprar todos os títulos num dia só, né? Então ele vai comprar um pouquinho hoje, amanhã, deixa um pouco de caixa, na semana que vem comprar mais um pouco, de acordo com o mercado. Então isso tudo traz uma confiança maior também para quem está comprando, porque eu estou comprando com base no que um gestor está avaliando. E também eu tenho normalmente prazos mais atrativos, porque esses fundos, quando você compra o papel direto, você tem que ficar um longo tempo, né, investido, ou esperar para você ter ágil. Nos fundos, você consegue sair a mercado em qualquer momento. Né? Então, você tem essa possibilidade, normalmente os fundos de renda fixa, eles têm uma liquidez aí de D10, D20, D30. Então, assim, é super tranquilo para você conseguir sair sem ter aquele deságio que você teria se tivesse comprado diretamente papel. Então, ter alguém, né? Nem que seja uma parcela do seu portfólio, e aí a gente já está fatiando muito o portfólio, né? É ação, é renda fixa com gestor, mas é interessante, né? Pelo menos você pulveriza e acaba diminuindo os riscos, né? Uma forma de mitigar os riscos também. Não, com certeza, e tem muitos fundos, assim, super interessantes, tem fundos de investimento hoje que são isentos de impostos, que eles estão rendendo aí em torno de 1% líquido, você tem liquidez em D30, D40, então, assim, eu não consigo ver uma outra alternativa hoje de investimento que não seja esse tipo de veículo. Obviamente, teve um papel bom, interessante, taxa boa, vale a pena para longo prazo, mas o que você precisa para um curto a médio, nessas expectativas de taxas que a gente está vendo hoje, não vejo outra alternativa melhor que essa. E outra, você está num fundo de investimento super pulverizado, né? Qualquer problema que der ali vai ser um percentual tão pequeno que não vai sentir perante a todos os outros ativos que tem dentro daquela carteira. André, você estava comentando, né? E a gente falando um pouco das taxas. E que, claro, taxa não é tudo. Mas você falou que institucionalmente, de repente, uma gestora consegue algo melhor, algo mais atrativo, algo até mais interessante do que o investidor, pessoa física, na ponta final. Para a gente ter uma ideia de magnitude, ou uma ideia assim de o que é um pouco mais atrativo, você consegue mensurar para a gente? Poxa, eu consigo uma taxa hoje no Tesouro Direto, IPCA mais 6,5%, mais ou menos. O que o investidor, o gestor, né, o institucional, conseguiria de melhor? Não no público, né, mas num privado, só para a gente ter uma ideia. Olha, realmente, hoje IPCA mais 6 é super factível, a gente já vem conseguindo essas taxas tranquilamente, mas a gente já viu, assim, institucionalmente, compras de IPCA mais 8, IPCA mais 9... até IPCA mais 10, mas obviamente de acordo com cada risco envolvido em cada operação. Mas de fato os fundos eles têm acesso a ativos mais robustos em forma de taxas, né? E, inclusive, algumas gestoras, elas emitem os papéis e já colocam nos fundos. Então, não tem nem o custo de transação no banco, né? Então, a própria gestora emitiu o papel, já coloca no fundo e já vende pro investidor. Então, ele vai ter, com certeza, um acesso de taxas mais interessantes nesses fundos. Nem chega para o investidor essa taxa. Exato. Você pode procurar e não acha. Tem papéis que hoje, essa semana eu até estava abrindo um fundo que a gente gosta bastante,
E eu comecei a olhar e falei, gente, como é que ele conseguiu? Quando que ele conseguiu pegar essa taxa, né, o gestor? Mas é um trade interno, é algo que já saiu da própria gestora e aí acaba dando muito mais viabilidade dentro do fundo e traz mais retorno ainda para o investidor. Eu me lembro quando estava IPCA mais 4,5, 5, né? Muitos gestores já falam, essa é uma taxa boa. Agora com 6 virou o melhor dos mundos. Imagina pegar um IPCA mais 10, né? Sim. Se aí você carrega dentro da carteira com um sorriso no rosto. Tem muitos fundos que compraram esses títulos assim e acaba tendo um reflexo muito positivo na rentabilidade deles hoje, né? E aí, só curiosidade, aí minha curiosidade, nesse perfil que você falou, duplo A, triplo A, ou acaba o risco sendo um pouco mais exacerbado também por causa disso? Tem bastante... É difícil de dizer, não, eu consigo duplo A com taxa 9, mas assim, já vi sim muitos títulos duplo A, triple A não, tá? Mas nessa faixa de taxa. Mas assim, um triple A IPCA mais 6,5, 7, eu já vi, já tem inclusive no mercado, dá pra pegar. Mas assim, tem muito mercado, tem o mercado secundário também, né? Que é o secundário? É quando o investidor, ele tem um título, ele precisa sair por algum motivo, precisa honrar algum pagamento, ou porque ele teve ágio naquele papel, ele sai daquele papel e algum outro investidor compra esse papel. Então, esses títulos, eles ficam muito pouco tempo na plataforma. No segundo que ele colocou, já vem outra pessoa e compra. Então, assim, é também uma habilidade ali de você ter disponibilidade de tempo e capturar esse mercado secundário aí que é um pouquinho mais obscuro. Muito bom esse ponto. Inclusive, eu vou deixar para a gente discutir um pouco mais no próximo bloco e a gente vai falar um pouco mais do mercado secundário, né? Que a Andressa já deu um leve spoiler aqui pra gente. Continue aqui no Papo de Dinheiro, voltaremos daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui, Papo de Dinheiro com a Andressa Bergamo, planejadora financeira, sócia e fundadora da AVG Capital, falando um pouquinho sobre renda fixa. Inclusive, Andressa, no último bloco você estava falando a respeito do mercado secundário, inclusive onde os investidores conseguem negociar os seus títulos entrando, saindo, quando eles quiserem. Queria entender um pouco, né, sobre a diferença principal na questão de oportunidades e riscos, né? Já que a gente está falando de alguns títulos onde já tem o seu risco embutido quando você pega no principal e aí você está repassando ele para frente. Tem muito mais risco, tem muito mais diferença do que você pegar um título na emissão no mercado primário? Quando você pega um título no mercado primário, normalmente a taxa dele vem um pouco mais atrativa, né? Porque você adquire e em determinado momento você pode vender esse papel no secundário. Quando você vende, você pode ter um deságio ou um ágio, a depender de como está o mercado naquele momento. E aí, então, essa taxa ela passa a ser uma taxa diferente no mercado secundário. Porém, de acordo com, dependendo de como tiver o mercado naquele momento, o que a gente vê bastante também? Emitiu uma taxa no mercado primário e de repente você olha no secundário, aquela taxa está maior, né? Como? Mas existe isso. Então, assim, o investidor, ele consegue capturar ganhos no mercado secundário de uma forma muito inteligente, se ele tiver tempo, disponibilidade ou uma assessoria que vai estar do lado dele, recomendando e fazendo os trades no momento certo. Então, é possível que isso aconteça. Então, dá para capturar boas oportunidades. Eu fiquei intrigado agora, como que a taxa muda para melhor num mercado secundário, né? O que acontece? O emissor, ele muda a rentabilidade? Provavelmente o cliente que saiu, por exemplo, tem gente que compra um título e ele precisa vender a mercado em algum momento porque ele precisou honrar algum pagamento, alguma coisa particular. E aí ele precisa sair a qualquer custo. Quando ele leva esse papel ao mercado, muitas vezes aquele papel nem tem negociação. Então, se ele precisa vender e ele se sujeita a vender a qualquer custo, acaba que o banco pode recomprar ou ter um investidor querendo recomprar esse papel ao preço que tiver naquele momento. Então, assim, pode ser um tiro no pé para quem compra um título
de longo prazo e precisa desse recurso mais cedo, a depender da movimentação de mercado naquele momento. Ou, não, o mercado teve uma melhora significativa e você até acaba tendo um ágio daquele papel, que também é o contrário, né? Então, você vende aquele papel com ágio, então melhor do que você comprou, e aí uma outra pessoa acaba tomando com uma taxa inferior à compra que você teve. Esses títulos, né, negociados no mercado secundário, eles são aqueles que a gente comentou anteriormente, que de repente você tem um prazo mais longo e aí você teria que segurar até o vencimento, ou esse não dá para vender no mercado secundário? É só algum que tem uma liquidez até um pouco mais fácil, né, mais tranquila assim. Os títulos, todos eles têm um vencimento, né? Um prazo de vencimento, que é o seguinte: se você quiser ir com ele até o final do vencimento, você vai carregar aquela taxa até o final, né? Mas todos eles, a grande maioria, assim, eles têm a possibilidade de você negociar no mercado secundário. Ou seja, eu me desfazer daquele papel antes do prazo de vencimento. Só que aí é aquilo, você tem que ver como é que tá a taxa naquele momento, como é que era o cenário que eu comprei aquele papel e como tá o cenário agora na venda, né? Porque a marcação a mercado, ela vai te mostrar isso. Se você tem ágio ou se você tem deságio naquele título que você comprou. Então, pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. O que a gente faz muito é o seguinte: quando a gente tem uma expectativa de queda de taxa de juros, que a gente sabe que o cenário vai mudar, aquelas taxas que a gente pegou alta no começo do ano, enfim, no passado, a gente entende o seguinte: caiu taxa de juros, a gente vai ter um cenário diferente para venda. Então, eu consigo vender aquele papel como negociação mesmo, né? Mesmo que se a pessoa não precisasse, o investidor não precisar do dinheiro, a gente faz isso como forma de trade mesmo. Vamos colocar o dinheiro no bolso, né? O que ele ganhou até aquele período e fazer um novo investimento, talvez, ver o que está melhor naquele cenário novo. O que a gente falou bastante aqui, Andressa, e a gente já vai se encaminhando para o final da nossa conversa, é sobre cenário, né? Isso acaba sendo determinante para qualquer expectativa de investimentos, até para decisões de investimentos. O cenário acaba sendo é um pano de fundo, mas ele vai ditando como que a gente cuida do nosso dinheiro, né? O cenário acaba sendo crucial para os investimentos. O que eu falo também é que às vezes o cenário ele confunde a gente, né? Porque, como eu falei, no começo do ano a gente estava com uma expectativa de queda de taxa de juros. Então eu vi muito investidor procurando por taxas pré-fixadas, por exemplo, né? Então, não, taxa de juros vai cair, eu vou me segurar aqui numa taxa mais alta. E quando, na verdade, chegou o meio do ano, né? Agora no mais para setembro, a gente viu uma queda na taxa de juros e ainda com próximas reuniões com quedas novamente, o que pode impactar aquele investimento que ele comprou no passado, né? Então, assim, o que eu acho que é importante é sempre entender como é que tá o mercado naquele momento, olhar o macro e fazer algumas posições. Não que você... IPCA mais 6, maravilhoso, né? A gente quase não vê IPCA mais 6. Vamos então pegar todo o nosso dinheiro e colocar em IPCA mais 6? Tá, mas e se subir? E se a gente tiver a gente vê a abertura dessa taxa e aí a gente vai ter marcação ao mercado novamente a menor pra gente, né? Então, o ideal é que a gente tenha um caixa, uma reserva de emergência, e que dentro dessa reserva a gente começa a fazer pequenos aportes de acordo com o que a gente vai vendo de oportunidade. Cenário é importante, mas a diversificação, a reserva de emergência, a estratégia muito bem aplicada para o seu portfólio acaba sendo também bastante determinante. Exatamente. Andressa, obrigado então por estar aqui com a gente. Queria que você deixasse suas considerações finais e também para o pessoal te achar, quem quiser conversar contigo, com o pessoal da AVG também, por gentileza, fique à vontade. Obrigada, Felipe, pelo convite mais uma vez. Acho que foi super completo. A gente falou de tudo aqui sobre renda fixa. Para você que não investe, né, em renda fixa, é um bom momento. A gente tem taxa de juros alta ainda. Então, assim, acho que dá tempo de ir colocando um pouquinho, fazendo ali um bom planejamento, tendo uma boa assessoria ali por trás para te ajudar, para te auxiliar e trazer os melhores
melhores ativos, porque nem sempre os melhores ativos estão na plataforma do seu banco também, então isso é importantíssimo. E ter isso bem diversificado, né? Ter uma reserva de emergência, ter, como você falou, ter um pouco de inflação, ter um pouco de pré-fixado também é importante, mas e um investimento atrelado a CDI, principalmente agora pensando nas próximas altas de taxa de juros. Que virão, né? Sem dúvida, sim, elas né? devem Vamos vir ver. Por aí. Tá bom, Andressa, obrigado mais uma vez. Obrigada. Prazer conversar contigo. Obrigada a você. E até uma próxima. É isso aí, falamos com a Andressa Bergamo, ela que é planejadora financeira, sócia fundadora da AVG Capital, aqui no nosso Papo de Dinheiro, um papo bem bacana, inclusive sobre renda fixa. Você que só fica olhando para o mercado de ações, renda fixa tem muita oportunidade, muita coisa bacana aí para você incluir no portfólio. Eu vou ficando por aqui. Na próxima semana estaremos novamente juntos aqui no Papo de Dinheiro, com mais conversas, mais especialistas, mais papo aqui para você ficar muito bem informado nas suas finanças pessoais e na sua educação financeira. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a importância e a conveniência de uma mentoria. Ou o que é um mentor? Um mentor é um profissional, normalmente mais experiente do que você, que pode ajudar você a encontrar mais rapidamente o melhor caminho para o sucesso, para você realizar mais e melhor. Buscar o apoio de mentores é uma excelente maneira de aumentar a sua performance pessoal, aumentando o seu nível de desenvolvimento, o seu ritmo, a qualidade dos seus próprios resultados. Aonde encontramos mentores? Mentores que podem estar em diversos lugares. Ex-chefes podem ser bons mentores, colegas de trabalho mais experientes do que você, professores na faculdade, algum parente mais experiente. Grupos no WhatsApp, no LinkedIn, encontramos muitas pessoas dispostas a mentorar. Profissionais bem-sucedidos muitas vezes foram mentorados durante sua carreira. Receberam a ajuda de outras pessoas que de alguma forma iluminaram o caminho, que os ajudaram a chegar mais rápido e melhor nos seus resultados finais. Essas pessoas bem-sucedidas também têm o desejo de ajudar a outros. Na verdade, isso aconteceu comigo mesmo. Também fui mentorado e ajudado por outros. Você pode, abordando essas pessoas, pedindo suporte, pedindo ajuda de maneira mais formal ou mais informal, obter ajuda e obter suporte desses chamados mentores. Eu incentivo você a prestar muita atenção nos mentores, levar a sério as tarefas, as ajudas que eles oferecerem, as dicas, as sugestões. Na medida que você der a devida importância para o trabalho que os mentores fizerem com você, você vai ter saltos de desenvolvimento e de performance. E no futuro, você também poderá ser um bom e um grande mentor. Eu sou Johannes Castellano, desejo muito sucesso para você.